Tiago capítulo 5, versículo 7. Tiago capítulo 5, versículo 7. Eu queria que você tivesse total atenção naquilo que nós vamos falar. Tiago capítulo 5, versículo 7. O subtítulo é A Necessidade. O que mais? E o exemplo da paciência. Exatamente dessa forma. A necessidade, bênçãos e exemplo da paciência. Todos nós temos necessidade, eu e vocês. Temos a necessidade que elas só são supridas por intermédio das bênçãos de Deus. Somente as bênçãos de Deus suprem as nossas necessidades. Mas é necessário também que nós sejamos pacientes, muito pacientes. E você vai entender o porquê. Quando ele diz assim: sede, pois, irmãos, o quê? Até a vinda de quem? Do Senhor. Você vê? Ele começa nessa ordem: a necessidade, bênçãos e exemplo da paciência. Mas, quando ele começa a nos falar, ele troca a ordem. Ele tira a necessidade do primeiro plano e ele coloca em primeiro plano o quê? A paciência. Por quê? Porque no subtítulo ele expressa a minha e a tua visão. Porque o homem, ele olha primeiro para a paciência. Não, ele olha primeiro para quê? Para necessidades. Você diz a alguém: vamos buscar a Deus. Mas aí na sua maioria diz assim: não, mas eu tenho a necessidade de fazer isso, de resolver aquilo outro, de fazer. Não é verdade? Porque a tendência natural do ser humano é olhar para o que mesmo? Para a necessidade. E aquele que ele continua nessa tendência, ele vai viver como necessitado por toda a sua vida. Mas aí vem o Espírito Santo e me ensina dizendo: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda de que maneira? O precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, o lavrador, ele semeia, e quando ele semeia, ele tem que aguardar. E aguardar com muita paciência as primeiras e as últimas chuvas, que são as bênçãos. Então você veja que ele vai voltando, né? No exemplo, o subtítulo: paciência. Depois vem
as primeiras e as últimas chuvas, que são as bênçãos, para o suprir da necessidade. Essa é a ordem. Mas sabe que, na verdade, são poucas as pessoas que compreendem isso, que entendem isso. Mas ela olha para a sua necessidade e ela se desespera, ela dá prazos para Deus. Se Deus não fizer até tal dia, se não acontecer, não. Ele diz que eu tenho que ser paciente por quanto tempo? Até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor eu tenho que ser paciente. Bispo, mas a minha necessidade era para ontem, ele sabe disso. E o Senhor, ele é perfeito em todos os seus caminhos. Aí ele diz assim: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes o quê? Eis que o juiz está às portas. Então ele diz novamente: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Quer dizer que aquele que anda ansioso, aquele que anda escravo das necessidades, escravo daquilo que necessita a sua vida, na verdade esse é fraco. Esse é fraco. Mas o forte, ele fortalece o seu coração, e a paciência dele reina e domina sobre a sua vida. Porque a paciência, ela é um dom de Deus. Sabia disso? A paciência, ela é um dom de Deus. Tem uma outra mensagem que diz assim: que o Deus da paciência é um dom de Deus. E só consegue ter paciência aquele que verdadeiramente ele tem o seu coração, a sua vida fortalecida em Cristo. Então ele consegue ser paciente, porque ele sabe que a vinda do Senhor está próxima. E se a vinda do Senhor está próxima, e se eu devo ser paciente até a vinda dele, isso significa que mais próxima ainda estão as minhas o quê? Bênçãos. Porque tem bênção, aliás, todas as bênçãos, com exceção da salvação, que é a mais importante, todas elas têm que acontecer na minha vida e na sua antes da vinda do Senhor, porque depois da vinda do Senhor, depois que nós estivermos salvos, a gente não precisa de bênção mais nenhuma. Não é verdade? Você veja como é a sabedoria de Deus. E como a sabedoria do homem, como nós falamos no início, ela não vale nada. Ele diz: sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. Porque aquele que fortalece o seu coração, então ele é paciente. Porque ele sabe que a vinda do Senhor está próxima. E se ele sabe, e se ele tem essa fé, que a vinda do Senhor está próxima, e se ele está proposto a isso, ele sabe que mais próximo ainda está as vitórias que ele precisa, as bênçãos que ele necessita, para saciar as suas, o que mesmo? Necessidades.
Mas aí ele começa a falar de coisas, de algumas coisas que impede a pessoa de ser paciente, de ser forte e de receber as suas bênçãos. E uma delas é eu me queixar, traduzindo, é eu falar mal dos outros. Traduzindo ainda para um popular mais chulo, eu ser fofoqueiro, eu querer cuidar da vida dos outros. Isso impede as minhas bênçãos de chegar na minha vida. Por isso, ele disse: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Quando eu digo que você é isso, que você é aquilo, que você não sabe nada, eu estou julgando você. Que eu acho isso, que eu acho alguma coisa do que você faz, eu estou julgando você. Só que o meu juiz está à porta, ele está próximo, e é ele quem julga a minha vida. Só que ele veio para nos julgar, o propósito dele é nos julgar? Não. Jesus disse que ele não veio para julgar o mundo, mas ele veio para fazer o que com o mundo? Para salvar. Exatamente. Ele diz: eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Mas o porquê que o mundo ele se torna passivo de julgamento? E por que ele disse que não veio para julgar? Porque se ele nos julgar, se Deus me julgar por aquilo que eu sou, por aquilo que, pelas minhas falhas, pelos meus erros, eu já estou condenado. Eu, você e qualquer homem na face dessa terra já está condenado. Então ele diz: não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome de quem? Do Senhor. Tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Você não sabe, às vezes, aliás, alguns de vocês sabem, mas não sabem a metade do preço que é falar de Jesus. Não é o preço em ter uma igreja, porque muitos têm uma igreja como um negócio. Muitos têm a igreja como um emprego. Não é desses que nós falamos e que a Bíblia fala. Mas você não sabe o preço que é falar de Jesus. Você não sabe o quanto custa ensinar e querer o bem da vida das pessoas. Você nunca vai chegar à igreja e vai nos encontrar reclamando da nossa vida. Nunca. Você nunca vai chegar à igreja e vai nos ver dizendo assim: olha, eu estou passando isso, eu estou passando aquilo. Olha, eu estou precisando disso, eu estou precisando de comida. Não, nunca. Porque nós fazemos a obra de Deus. Quem supre as nossas necessidades é Deus. E nós aprendemos isso e temos aprendido isso com o nosso apóstolo.
Ele nunca recebeu um telefonema meu dizendo assim: olha, apóstolo, eu estou numa dificuldade aqui, eu estou num problema aqui, eu estou precisando disso, estou precisando. Nunca. Porque ele me ensinou que quando ele começou, ele não tinha ninguém para pedir. Ele só tinha Deus. Porque essa é a obra de Deus. Quantas pessoas nós angariamos o ódio dela, a revolta dela, porque queremos o bem das pessoas. Quantas pessoas falam mal, criticam. Esses dias eu estava vendo o apóstolo falar na mensagem dele. Como ele é criticado, como ele é falado, como ele é odiado pelas pessoas, por algumas, né? Por falar de Jesus, por querer o bem da vida das pessoas. Até mesmo, quando nós falamos, quem veio no culto semana passada, domingo passado, que nós falamos que nós não vamos ligar para ninguém, ó, vem para a igreja. Isso você acha que é para o bem ou para o mal da pessoa? É para o bem, para que ela entenda que ela tem uma responsabilidade sobre a vida dela. Porque em algum momento, ela pode se ver numa situação que ela não tenha ninguém para ligar para ela. E ela vai ter que recorrer à fé dela. Ela vai ter que recorrer e ser responsável pela vida dela. E você vê o peso que tem a gente não ligar. Então, ele começa dizendo e ensinando exatamente da paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Ou você acha que às vezes a gente não tem vontade, não passa pela cabeça da gente que é mais fácil cuidar da nossa vida somente? É mais fácil a gente ser uma ovelha no meio do aprisco de Deus, no rebanho do Senhor, do que ser um pastor. É óbvio que é mais fácil, porque nós já não fazemos mais o que queremos na nossa vida. Nós não reclamamos, não murmuramos. Negativo. Até porque quem julga a nossa causa é Deus. O mundo se levanta, pessoas se levantam. Não sei se você ouviu o apóstolo falar outro dia, que uma família chegou a ele, necessitada, e ele mandou ajudar, mandou fazer uma compra no mês, e deu emprego. Aí ele foi lá na justiça do trabalho, ele foi chamado, quando chegou lá, era essa família que estava processando ele. Na justiça do trabalho. Por quê? Porque é o mundo. É o mundo. Você acha que, às vezes, a gente também não tem vontade de mandar para o inferno? Porém, a verdade é que nós fomos chamados exatamente para isso. Para sermos homens de Deus, profetas. E uma das virtudes de um profeta é ele ser o que mesmo? Paciência. O que fala em nome de Deus, né? A Bíblia diz que na época de Micaías, quem conhece a história de Micaías? Na época de Micaías era lançado no calabouço, enquanto havia muitos profetas. E esses profetas, eles falavam o que Deus mandava falar, é isso? Não, eles falavam o que o rei queria ouvir, agradavam o rei. E Micaías era mal falado, Micaías, ele era lançado fora porque ele falava o que Deus mandava, ele falava em nome do Senhor. Eis a diferença. Eis a diferença. Aquele que fala em nome do Senhor, de fato e de verdade, e aquele que procura
as lisonjas do povo, das pessoas. Isso aí é a grande diferença. Naturalmente, quem fala em nome do Senhor, ele será criticado. Quando você é usado por Deus lá fora e você fala em nome de Deus, você é abraçado toda hora? Não, tem hora que vão falar mal de você, tem hora que falam que você é louco, não é verdade? Tem hora que fala assim, mas olha para você, quem é você para falar? Mas aí ele diz, continuando, eis que temos por felizes os que fizeram o quê? Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia, e o que mais? Ele é compassivo. Qual é o fim que Deus deu a Jó? Jó morreu leproso, envergonhado, na miséria? Não. Mas ao contrário, Jó, ele, tendo sido um dos maiorais aqui dessa região do Oriente, tendo perdido tudo, o fim de Jó foi que Deus deu a ele o dobro de tudo o quanto um dia ele possuiu. Porque verdadeiramente o feliz não é aquele que tem o que quer, não é aquele que ganha no grito, não é aquele que na hora que ele quer ele tem as coisas. Não, o feliz é o paciente, porque esse vai firme até o fim. Esse vai firme até o fim. O bispo, mas é difícil ter paciência. É difícil ser paciente diante das necessidades, das muitas necessidades que eu tenho. É verdade. Por isso a paciência, ela é um atributo espiritual, ela é um dom de Deus, ela é um dom espiritual de Deus. Eu sou uma pessoa, eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que de mim mesmo, a minha natureza é impaciente, é ansiosa. Mas eu vivo pacientemente porque recebo isso de Deus. Isso é a força, a maior força do homem está na paciência. A paciência é um dos maiores dons, seguidos do domínio próprio. Aliás, só tem domínio próprio quem tem paciência, não é verdade? Então, o forte, a força de Deus na sua vida está na paciência. Está na paciência. Na paciência de esperar de Deus. O homem de fé, de fato, de verdade, ele é paciente. Sabe por quê? Porque ele tem a certeza que quem julga entre ele e as suas necessidades, entre ele e os seus adversários, é Deus. Quando alguém intenta contra você no seu trabalho, quando alguém critica você, quando alguém, enfim, é contra você, você é paciente por quê? Porque isso vem de você? Não, isso vem de Deus. Por que você vive na paciência? E se você não vivia, deve viver a partir de hoje. Porque você tem a fé que quem vai julgar entre você e o seu adversário é Deus. E a Bíblia, ela me diz que Deus, ele é cheio de terna misericórdia. E ele é compassivo. Deus, ele me diz que na paciência de Jó, Deus deu a ele um fim maravilhoso.
um fim grandioso. A Bíblia me diz, Deus ele me diz, que o paciente, o perseverante, ele é o quê? Leia lá no versículo 11. Ele é feliz. Ele é feliz. Mas o mundo diz que o paciente, ele é o quê? Ele é bobo, ele é tolo. Eu faço ele de bobo, tá vendo? Eu vou lá, piso no calo dele, ele não abre a boca. Mal sabe. Não é verdade? Por quê? Porque você é feliz, eu sou feliz. Não tem as necessidades, por maiores que elas sejam, e por mais que elas batam na minha porta e na sua porta, nós somos felizes, nós somos fortes, porque somos o quê? Pacientes. Mas e aquele que a necessidade bate na porta, ele, ai meu Deus do céu, e agora? Ai meu Deus do céu, vem cá, pastor André. Aí ele já chega, você tem que fazer isso, olha, a culpa é sua. Por que ele é assim? Eu sou assim, porque, sabe, está me faltando isso, porque eu não tenho aquilo, porque ainda não aconteceu aquilo outro. Não. A Bíblia me diz que este é assim, porque na verdade, ele é o quê? Infeliz. Ele é fraco. Não é o que está escrito aqui? Ele é infeliz. Porque o feliz, ele diz, eis que temos por felizes os que perseveram, o quê? Firmes. Aí ele diz, tendes ouvido da paciência de quem? De Jó. Mas quem olhava para Jó, o estado de Jó, humanamente falando, estava feliz ou infeliz? Quem olhava para ele falava, está infeliz. A mulher dele falou, infeliz. Fala mal logo de Deus. Chuta o pau da barraca logo. Vai lá e fala umas verdades logo. Porque é infeliz. Aquele que expressa revolta, não aceitação, críticas. Por quê? Ele é infeliz, obrigado. Ele é infeliz. E mais ainda, versículo 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ele é infeliz e é o quê? Fraco. Ele é infeliz e fraco. O fraco, o infeliz, você vê que as pessoas, elas vivem infelizes. Elas são fracas, porque elas fazem questão de expressar as suas necessidades. Elas fazem questão de colocar para fora a revolta, a não aceitação. Elas vivem a falar mal dos outros, a falar o que ela acha. Você tem aprendido isso? Eu acho isso do pastor. Eu não acho nada dele. Eu só acho alguma coisa dele quando o meu achar funcionou para a minha vida, resolveu a minha vida. Aí eu vou falar assim, eu acho isso, porque eu fiz isso e resolveu a minha vida. Deu para entender? É assim. Então você vê, o mundo ele vive debaixo da infelicidade, da fraqueza. O mundo ele vive prostrado diante das necessidades. Por quê? Porque tem faltado ao mundo paciência. Tem faltado ao mundo o fortalecimento que a paciência
de esperar em Deus, e só espera em Deus quem tem certeza que Ele vai agir, quem tem fé que Ele vai agir. Esse espera em Deus. Esse ele é paciência. Deus, ele diz aqui, tendes ouvido da paciência de Jó. Tendes ouvido, eu acrescento aqui, da paciência de Moisés. Quem já leu na Bíblia que Moisés foi um dos homens mais pacientes que andou sobre a terra? Está escrito lá. Um dos homens mais pacientes que andou sobre a terra. E Deus, através de Moisés, venceu reinos. Deus, através de Moisés, destruiu o Egito, que era a maior potência mundial na época de Moisés. Subjugou reinos inteiros. Deus, por causa de Moisés, não poupou nem a irmã de Moisés, Miriam, que falou mal dele. Falou ou não falou? Não poupou nem ela. Mas Moisés era dos homens mais pacientes que caminhou sobre a terra. Aliás, a Bíblia usa um termo até que nos nossos tempos é feio. Fala manso, né? Manso. Então a força não está no estardalhaço. Não. Eu vou fazer, eu vou acontecer. Não. A força, ela está na paciência. Porque o paciente, ele recorre a Deus. Ele tem as suas necessidades. E ele não transforma a sua necessidade em ódio, em revolta, em indignação, em ansiosidade. Ele não transforma as suas necessidades, sabe? Ele não supre isso falando mal dos outros, não. Ele é de oração. Ele vai aos pés do Senhor e ele clama. Porque o escravo da necessidade, aquele que é submisso à necessidade, ele cede às fraquezas. A Bíblia diz, eu estava lendo hoje pela manhã, que diz que quando as muralhas de Jericó, elas ruíram, elas caíram, Jericó era uma cidade que estava rigorosamente fechada, ninguém entrava e ninguém saía. As suas muralhas eram intransponíveis, mas Deus fez cair as muralhas. E saindo dali, o povo de Deus, liderados por Josué, já nessa época, chega diante do reino de Ai. E ele manda espias para verificar a cidade de Ai. E os espias voltam com o seguinte relatório, dizendo, olha, o reino de Ai é um rei fraco, é um reino fraco. Não há necessidade de você dispor todo o povo, todo o exército, vai se cansar à toa. Separa aí uns 2, 3 mil homens, manda para a batalha, é o suficiente. E eles, chegando lá, eles perderam a batalha. Eles voltaram envergonhados. Envergonhados. E tudo isso porque um homem, juntamente com os seus filhos, ele olhou para as suas necessidades. E ele já vinha murmurando desde a saída do Egito, que é Acã. Quem conhece a história do Acã? Para ele, o maná, a codorniz não era suficiente. Evidentemente que se você comer pão e comer carne todo dia, chegar uma hora que... Não é verdade? Mas o paciente não deixa a necessidade falar mais alto. Tem
gente que fala assim: ah, eu não aguento mais comer arroz, feijão e ovo todo dia. É gostoso um ovinho, né? Um dia você faz ele molinho em cima do arroz bem quente, outro dia você faz um omelete, outro dia você faz mexido, outro dia você faz estalado, não é verdade? E Deus em tudo te dá graça. Você sabia que pelo menos umas 5, 6 vezes por semana eu como arroz e ovo? Não é porque pela necessidade, não, é porque quero. Mas esse homem, o que Deus dava para ele, não supria a necessidade dele, e ele era fraco. Ele vivia falando mal de Moisés, depois falava mal de Josué. Você já ouviu falar da revolta de Corá? Então, ele vivia assim porque ele era fraco. Aí quando ele entra dentro de Jericó, ele vê lá uma capa babilônica, toda revestida de pedras preciosas. Ele diz: não, isso aqui vai suprir a minha necessidade. E ele pega ali a capa babilônica e tesouros, e Deus falou que não era para pegar nada, que era para queimar tudo, que tudo aquilo estava condenado. Era a ordem de Deus. Mas ele olhou para a necessidade. E a fraqueza, tem pessoas que falam assim: ah, eu fiz isso no momento de fraqueza. Não existem momentos de fraqueza. Os momentos de fraqueza, eles só vêm porque essa fraqueza, ela já vem imperando há muito tempo. Ela já vem semeando na mente da pessoa há muito tempo. É que faltava a ela oportunidade para manifestar aquela fraqueza. Faltava uma oportunidade. Aí quando ela achou que era a oportunidade de ser agora, então ele toma, e diz a Bíblia que ele enterra ali embaixo da sua tenda, ele enterra esse tesouro. E quando eles vão enfrentar um inimigo fácil, eles são derrotados. E Josué clama, e Josué, ele dobra os joelhos, ele fala: meu Deus, o que aconteceu? Como é que a gente venceu algo grandioso? Vencemos a Jericó lá atrás e não conseguimos vencer a Ai. Tem pessoas que às vezes ela venceu um vício, ela venceu um problema grandioso que ela tinha lá, uma enfermidade grandiosa que ela tinha, mas hoje ela tropeça em coisas pequenas. Por quê? Porque embora ela venceu um problema grande lá atrás, em o nome do Senhor Jesus, mas a necessidade, quando ela tem a necessidade, quando a necessidade vem, ela mostra quem verdadeiramente ela é: fraca e infeliz, e muitas das vezes não convertida. Fraca, infeliz e não convertida. Aí Deus, ele veio a Josué e fala: Josué, por que você está indignado? Vai lá na tenda de Acã e vê o que está escondido. E essa foi a razão pela qual vocês foram derrotados. Essa foi a razão pela qual vocês padeceram diante dos seus inimigos e foram envergonhados diante deles. Por causa da fraqueza de Acã. E a Bíblia diz que quando Acã e tudo que era dele foi banido e queimado, e até os dias, foram colocados pedras sobre tudo que pertencia a Acã, sobre toda a casa de Acã. E até os dias de hoje, em Israel, há esse monumento. Então, Israel vai à guerra e volta vitorioso. Porque a fraqueza
a impaciência, a escravidão da necessidade. Isso quer dizer então que eu não posso ter necessidade? Não, você vai ter muitas necessidades. Às vezes a gente tem necessidade de querer alguma coisa. Às vezes a gente tem necessidade de receber algo. Às vezes nós temos a necessidade de reagir diante da ação daqueles que fazem oposição a nós, não é verdade? Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que sejamos pacientes. Há uma história que diz que uma família de cristãos, eles louvavam a Deus, adoravam a Deus, e eles eram pobres, mas Deus supria todas as necessidades dele. E aconteceu que o pai de família perdeu o trabalho. E todos os domingos eles comiam macarronada com frango. Todos os domingos. Quando voltavam do culto. E tendo perdido o trabalho, acabando os suprimentos, né? No sábado à noite, o pai já virou para os filhos e falou para a esposa e disse: olha, amanhã nós vamos acordar cedo e vamos adorar a Deus. E disse que o filho mais moço, o mais jovem, eles acordaram pela manhã e não tomaram café da manhã, porque não tinha. Mas o filho mais moço, ingenuamente, pensou assim: bom, pode ser que meu pai estabelecera que a gente fosse de jejum para a igreja. Mas aí, ele viu seu pai chorando, orando, dizendo: Senhor, nós não vamos deixar de te adorar, porque a necessidade chegou na nossa vida, não. Nós vamos te adorar. E eles foram para a igreja e a mulher revoltada, indignada. Quando voltaram, eles acostumados a sentar na mesa e adorar, e louvar a Deus e agradecer pelo alimento, eles já não tinham palavras. Mas aquele homem, ele já disse, falou: olha, mulher, arruma a mesa, porque nós vamos adorar o nosso Deus. Aí ela virou para ele e falou assim: só que antes de adorar ele, você já avisa para ele que hoje ele não mandou, ele não supriu a necessidade, ele não mandou a macarronada com frango, que nós costumeiramente todos os domingos nós temos dado para os nossos filhos. Ele não mandou. E o homem disse: não importa, prepara a mesa, põe a mesa, porque nós vamos adorar. E a mulher, contrariada, pôs a mesa, pôs os pratos, sabendo, e xingando o homem, né, dizendo: é tolo mesmo, é louco mesmo, é louco, não tem nada para comer, não tem nada para pôr a mesa, ele está mandando pôr a mesa. E aquele homem, ele adorou, ele fez a oração com a família, e a oração já estava terminando, e no íntimo do coração dele, havia uma vozinha maligna que soprava dizendo: a tua oração está acabando, a tua oração está acabando. Você orou, você adorou, e o que você vai dizer a hora que todo mundo abrir os olhos e os pratos estiverem vazios? E aquele homem, ele resolveu cantar mais um louvor, enfim, ele esticou a adoração dele. Aí, não tendo
acabado ainda o momento da comunhão, naquele domingo um pouquinho mais prolongada, naquele domingo um pouquinho mais alongada, paciência. Alguém bateu palma na porta daquela casa e era um homem. Ele chegou e falou: olha, o menino mais novo saiu, foi atender. Ele disse: olha, fala para o irmão fulano aí, que nós preparamos lá um presente. Ele tem sido tão fiel, tão abençoado. Ele tem honrado tanto o trabalho dele dentro da obra de Deus. Ele é um intercessor, ele jejua, ele colabora com a obra, ele acrescenta na obra. Não tem tempo ruim. Ele é um ganhador de almas. E eu, desde ontem à noite, eu já propus no meu coração, eu e minha esposa, que a hora que vocês saíssem da igreja, a gente fizesse um presente para vocês, um agrado para vocês. Só que eu acho que eu cheguei atrasado. E na correria eu nem sei se vocês vão gostar. Aí ele perguntou para mim: vocês já almoçaram? Ele falou: não, ainda não. Meu pai está orando, nós estamos orando agora, adorando. Ele falou: pede perdão a ele, eu queria fazer mais. Mas quando eu vi que vocês já tinham ido embora da igreja, aí eu vim correndo atrás. Aí eu passei naquela padaria para fazer uma compra. Mas aí a minha esposa virou e falou assim: não, ele deve estar na hora do almoço. Vamos levar algo pronto para eles almoçar. Não vamos levar só a sobremesa, não. E lá só tinha macarronada com frango. Eu nem sei se vocês gostam, mas só tinha macarrão com frango. Você sabe por quê? É óbvio que é uma parábola para que você entenda que Deus conhece as suas necessidades. Deus, Ele sabe das suas e das minhas necessidades. E não será eu cedendo a elas ansiosamente. Não será eu cedendo a elas, colocando culpa nos outros, ou gritando elas aos quatro ventos, responsabilizando pessoas, responsabilizando o patrão, não. Porque as necessidades, elas são minhas, elas são pessoais, e eu tenho que ser, ele diz, como Jó, eu tenho que ser como lavrador, que lavra a terra, que pacientemente espera. Eu tenho que ser forte, porque Deus conhece todas elas. Deus sabe todas elas, e Ele há de suprir a todas as suas necessidades. Diga glória a Deus. Porque Ele é cheio de terna misericórdia e compassivo. Ele é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então o que o Espírito Santo, ele quer dizer para nós, é que nós não podemos mudar a nossa conduta diante de Deus por causa de necessidade, nem diante de pessoas. Eu tenho as minhas necessidades, mas eu não posso culpar, por exemplo, o pastor André por causa das minhas necessidades. Não, a responsabilidade é minha. Eu sou o lavrador da minha própria vida. Sou eu é quem sou o lavrador da minha própria vida. E segundo a minha paciência, e segundo a minha força, e segundo a maneira que eu conduzo a minha vida, é que eu vou colher os frutos. Então ninguém tem responsabilidade. Não adianta eu culpar a A, B ou C, eu ficar grosseiro com as pessoas, não adianta.
Tem gente que às vezes ela tem um problema em casa, você deve enfrentar isso. Ela leva o problema para o trabalho, ela chega lá no trabalho, cara feia. Ela é fraca, infeliz, será infeliz o resto da vida. Dando patada em todo mundo, porque ela trouxe um problema de dentro de casa. Ela vai ser infeliz a vida inteira, enquanto ela não sair de debaixo da necessidade. Eu, para ser feliz, eu não dependo de ninguém. Eu não dependo da minha esposa, eu não dependo do meu filho, eu não dependo dos meus amigos, eu não dependo de parente para ser feliz. Eu dependo só de Deus para ser feliz. Só dele. Somente dele. E ninguém tem responsabilidade na minha felicidade senão Deus. Ah, mas eu tenho necessidade, bispo, que o meu casamento seja abençoado. Eu tenho a necessidade de ver os meus filhos convertidos, tudo bem. Mas quem vai suprir essa necessidade é Deus. Não adianta eu querer externar isso. Tem gente que às vezes ela faz questão de mostrar. O que você tem, fulano? Não, aconteceu um negócio aí. Não, é porque... Jó, ele estava todo ferido, cheio de dores, humilhado. Jó fedia. Mas ele, em momento nenhum, cogitou abandonar Deus. Em momento nenhum, ele faz da sua necessidade a razão da sua infelicidade. Você não vê Jó em momento nenhum responsabilizando ninguém por aquilo que aconteceu na vida dele. Então, a mesma coisa tem que haver em nós. Para mim e para vocês, segue nessa ordem, cronologicamente falando: necessidade, bênção e exemplo de paciência. É fácil falar que fui paciente quando Deus me dá o que eu quero. Mas será que eu tenho sido realmente? Mas a ordem espiritual é, ao contrário, paciência. O que mais? Bênção. E aí o quê? Aí a necessidade desaparece. A necessidade nem aparece. A necessidade, ela desaparece quando nós entendemos. Então, atente o teu coração para isso. O fraco, ele cede. Acã foi fraco e ele cedeu. Acã, ele não nasceu para a perdição, como homem nenhum nasceu para a perdição. O homem nasceu para que ele fosse a glória de Deus. Para isso nasceu o homem. Mas o Acã, porque ele vivia escravo das suas necessidades, então ele foi fraco. E ele condenou a ele, foi queimado ele, os seus filhos e toda a sua casa, toda a sua família. Toda a sua família. Então, Deus, ele é compassivo, gente. Deus, ele é rico em terna misericórdia. Deus, ele quer proporcionar a você o melhor dessa terra. Mas você precisa ser paciente, ser paciente, ser paciente, para que você seja forte e através dessa força você venha conquistar não uma bênção, mas todas as bênçãos. Todas as bênçãos que Deus, ele tem reservado para a sua vida.
todas as bênçãos que o Espírito Santo, Ele tem guardado para você. E digo a você que elas não são poucas, não, elas são muitas. Quando aquilo que Deus Ele tem guardado para você se manifestar na sua vida, agir na sua vida, a verdade é que as necessidades, o tempo da necessidade será esquecido. Será apagado de tal maneira que você nunca mais vai se lembrar. Você só se lembrará para contar o seu testemunho. Mas você nunca mais vai se lembrar. Mas seja paciente, seja forte. Ele diz, tendes ouvido da paciência de Jó. O fraco, ele vive correndo atrás da necessidade. Ele é escravo. Porque ele tem necessidade, ele se humilha, ele se revolta, ele se indigna, ele se levanta, ele é maldizente. Porque ele é fraco. Porque ele é fraco. Ele vive a achar, ele vive a pensar, porque ele é fraco. Mas o paciente não é assim. O paciente, ele segue firme, porque ele é forte. E a paciência é um dom de Deus que deve durar até a volta do Senhor. Amém, gente? Amém, gente? E se tem que durar até a volta do Senhor, eu tenho que ser inteligente. Eu tenho que saber ler o relógio de Deus. O relógio de Deus é diferente do nosso. O relógio de Deus só consegue ler e interpretá-lo aquele que é espiritual. O fraco, ele diz assim, como é que eu vou ser paciente até a volta de Jesus se não tenho o que comer em casa? Como é que eu vou ser paciente até a volta de Jesus se eu tenho que pagar minhas contas? Se eu estou desempregado e tenho que pagar meu aluguel? Mas se ele diz que eu tenho que ser paciente até a volta do Senhor, e a volta está próxima, muito mais próximas estão as bênçãos. Muito mais perto estão as bênçãos. Mas o impaciente, o fraco, ele não é assim. O impaciente, ele não consegue fazer essa leitura. A leitura dele é humana. A leitura dele é que nem daquele relógio que eu tenho. Eu comprei o relógio e não conseguia ver a hora no relógio. Mas que danado é esse? Aí mandei para o André é engenheiro, né? Eu falei, vê se você consegue, se na sua engenharia, você consegue ler a hora nesse relógio aí. Aí ele veio e falou, não, bispo, aqui é assim, o senhor aperta aqui, aí a luzinha corre, aqui é a hora, o senhor está vendo? Estou vendo. Aí esse aqui é 1 minuto, só que o minuto é só inteiro, é 10, 20, 30, não é assim? Aí os quebrados, acende uma luzinha embaixo que você tem que contar. Então agora são 2h10, tá? A luz acendeu até a 2, aqui em cima acendeu até a 10, né? Agora é 2h11, então vai acender 3 luzes, aqui em cima das 2, das 10, e lá embaixo você faz a conta, é 10, aí é 11, aí apareceu mais, quando for 12, aí vai acender 1 e mais 2, eu falei, rapaz, isso é relógio, é que agora não pode mais falar que é preconceito, né? Mas na nossa época a gente falava, é relógio de português, ó, Bispo Fernando, beijo, é relógio de português, né? Então, a verdade é que tem gente que é assim, o sujeito, ele só olha a necessidade, e ele faz a leitura humana da necessidade. Ele fica, não, mais 1, mais 2, mais 3, 1 mais 2 é 3, mais 3 é 6, mais 4 é 10. Enquanto Jesus está chamando ele, e está dizendo para ele assim, o que você tem? Ele diz, eu não tenho nada, eu só tenho dívida. Ele falou, pois é, então põe tudo, traz ela, põe no altar, eu vou orar, e vai se multiplicar na sua vida de tal maneira que você vai pagar as suas dívidas e vai viver do resto. Ah, eu só tenho a minha boca para adorar, então me adora, me busca, se volta.
Ao invés de você falar mal, se revoltar, ao invés de você ficar achando isso, achando aquilo, falando mal da vida dos outros, vai me buscar, vai me adorar, vai orar, vai determinar, e você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Diga glória a Deus. Acabou. Ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar gritando aos quatro ventos, ai, eu preciso disso, ninguém me ajuda, ninguém faz, vai orar para ver se Deus não vai dar para você. Ora, busca, clama, se volta e vê se Deus não vai dar para você. Porque isso é um ciclo. Quando você vive escravo da necessidade, você vive a culpar os outros. A pessoa, quando ela vive assim, tudo é contra ela, tudo que ela ouve, tudo que ela vê é contra ela. Deu para entender? É assim. Mas o paciente não, porque ele é forte, ele anda tranquilo. O fulano diz que vai te matar, vai fazer o quê? Deixa ele, ué. Se ele é maior que o meu Deus. Estão dizendo que agora em janeiro, não sei se você já ouviu falar isso, vem uma crise pior do que a de 2008. Aí quando falaram isso para mim, eu falei, glória a Deus. Essa é a oportunidade do povo de Deus se sobressair e mostrar a diferença. Diga glória a Deus. É assim. O empresário veio falar para o André, né? Vai vir, vai ser pior que 2008. Mas quem está ouvindo já está desesperado, já está falando, meu Deus, será que eles vão pagar para ir embora de novo? Será que eles vão dar dinheiro? Não é verdade? É o perturbado, o fraco, ele fica assim, ele fica desesperado. E o forte? Forte não. O forte, ele anda tranquilo. Essa é a oportunidade que eu tenho de mostrar a glória do meu Deus. Essa é a chance que eu tenho de prosperar no meio do deserto e mostrar que a grandeza de Deus, ela se sobrepõe a toda a necessidade existente nesse mundo. Amém, gente? Então atente o teu coração a isso. Deus não chamou você para coisas pequenas, Deus chamou você para a grandeza dele. Agora, vai ter luta. Ser paciente tem um preço. Quem aqui, você tem procurado praticar a paciência, viver a paciência? Às vezes você não entra no quarto, não dobra o coração assim e chora na presença de Deus, porque é difícil ser paciente. Às vezes a vontade que você tem, é hoje. Às vezes eu acordo e falo, não passa de hoje, hoje eu faço. Você acorda e fala, hoje eu mato um. Não é verdade? Só que aí você entra no seu quarto, você torce teu coração, você chora na presença de Deus. Meu Deus, dá-me paciência. E assim tudo. Às vezes você acorda e diz, meu Deus, hoje eu não sei o que fazer. Senhor, hoje não tem macarronada com frango. Só que o Senhor tirou codorniz do mar. Então o Senhor pode fazer qualquer coisa. Acabou. O feliz, deixa eu te falar uma coisa, escreve isso na tábua do seu coração. O homem forte, o homem feliz, ele encontra em Deus resposta para tudo. Resposta, até mesmo para a luta que ele está passando, ele encontra em Deus resposta. Até mesmo para o momento difícil que ele está vivendo, ele encontra a resposta. Mas o fraco não. Por quê? Aí já vem a mulher do Jó e já fala assim, amaldiçoa Deus logo, a culpa é do fulano. Acabou, é o fraco. Mas o forte é o infeliz, né? É aquela velha história. Quem é feliz, mostra. Quem é feliz não mostra, porque a felicidade está dentro dele. Não é verdade?
ele exala felicidade. Ele exala. No mesmo tempo que ele está bravo, ele está rindo. No mesmo tempo que ele está chorando, ele está brincando, não é verdade? Porque ele é feliz. Ele é feliz. Então, o feliz, ele encontra a resposta para tudo em Deus. Ele é justificado em tudo em Deus, na palavra de Deus. Que ele é feliz. Ele é feliz. A felicidade está dentro dele. Então nós devemos entender a leitura espiritual de Deus. Paciência, paciência, paciência. Fortalecimento do nosso coração. Não ficarmos maldizendo, julgando, falando de nada nem de ninguém. Não. Até porque, às vezes a pessoa ela começa lá no trabalho e diz assim, aqui está tudo errado, nessa fábrica está tudo errado. Ué, mãe, se ele é tão bom assim, ele tem que ir lá abrir uma fábrica para ele. Não é verdade? Por que ele está trabalhando lá? Quando ele chegou, a coisa já estava pronta. Não é verdade? Então, se eu cheguei, você chegou lá na fábrica, aprenda isso para você não maldizer. Está tudo errado aqui. Se você chegou e estava tudo errado, é porque o que está errado chegou com você. Porque sempre existiu. Deu para entender, gente? O que isso quer dizer? Que de repente não existe nada errado. Não existem. Existem muitas coisas erradas na fábrica, em você, em mim, existem muitas coisas erradas. Mas nós temos que aprender a buscar em Deus. A buscar em Deus. Não andar murmurando, não andar reclamando. Não andar reclamando. Às vezes eu ouço muito isso, converso com muita gente. Ah, bispo, aquela empresa lá não presta, não. Mas como é que não presta, né? Está de pé, está funcionando, como é que não presta? Ah, eu entrei lá não presta, lá é ruim. Começa a parar e pensar. Será que o que não presta não chegou comigo? Será que não fui eu que levei o que não presta lá para dentro? Será que o que não presta não está na minha maneira de ver? Aprenda a abençoar o que Deus te dá. Aprenda a abençoar o que Deus te dá. Eu amo esse exemplo. Chegaram e disseram assim, mestre, tem aí 2 peixinhos e 5 pães, mas isso é suficiente? Isso aí não é nada não, isso aí não dá para nada não. Já amaldiçoou, não é verdade? O que Jesus fez com aquilo? Abençoou. E todo mundo comeu, pronto. Aprenda a abençoar. Se você abençoar e aquilo não for para você, Deus tira você e põe num lugar que é para você. Que é para você. Que se encaixa com você, mas aprenda a abençoar. Não fica maldizendo, não. Não amaldiçoa o que Deus abençoou já. Deu para entender? Porque às vezes não serve para você, mas às vezes é o ganha-pão de tanta gente ali. Tem abençoado a vida de tanta gente. Não é verdade? Você entende aonde a gente tropeça? Quem está compreendendo? Às vezes a gente tropeça nessas besteirinhas que passam desapercebidos na nossa vida. O sujeito entrou lá para trabalhar lá na Toyota. A Toyota existe desde 1900 e bolinha. Aí ele chega, porque aqui não presta. Poxa. Então ele tem que ir abrir uma outra empresa para ele e arrebentar ele. Ou será que o que não presta chegou com ele ali? E aí ele tropeça, porque o que ele está amaldiçoando, está abençoando a vida de milhares de pessoas. Está abençoando a vida de outras pessoas. Amém, gente? Eu achei maravilhoso. Uma coisa, até comentei com as pessoas, tem um menino que ele vem no projeto, ele é aluno do projeto, um menino, é um homem já. Aí ele pôs a foto do serviço dele. Ele trabalha lá com o seu João, né? Lá é fogo, é quente, né? Aí eu vi ele jogando uns negócios no fogo, uma fornalha gigante lá. Nesse calor,
Eu falei para ele, eita. Ele falou, bispo, esse aqui é meu ganha-pão abençoado. Aí eu conversando com ele quinta-feira, ouvindo ele falar, vi ele chegar com o carrinho novo dele. Aí ele falou, agora eu comprei uma casa. Por quê? É a visão do camarada. É a visão do sujeito. Muitos olham e falam, estou no inferno. Outro vira e fala, não, esse aqui é meu ganha-pão abençoado, acabou. Agora eu posso querer algo maior para mim, bicho? Pode. Sem maldizer, sem amaldiçoar. Deu para entender, gente? Porque às vezes você tem uma grande fé, mas às vezes está tropeçando em coisa pequena. Em coisa pequena que está passando desapercebido na sua mente, no seu coração, devido à impaciência, que é consequência da necessidade de resolver alguma coisa. E quando você começa a observar isso, começa a entender isso, então Deus começa a te abençoar. Fica tranquilo. Oh meu Deus, eu estou aqui trabalhando, o trabalho aqui é duro, mas abençoa, Senhor, abençoa, dá graça nesse lugar. E aí, o Espírito Santo, ele olhando para a sua necessidade, ele olhando para aquilo que você realmente deseja, olhando para a sua paciência, ele vai te dar outra coisa. Algo que você necessite, se maior ou menor, se melhor ou pior, segundo o meu conceito, não importa. O que importa é que seja maior e melhor, segundo o seu conceito. Deu para entender? Tem gente que, às vezes, ela vai ser feliz morando numa mansão, e outros vão ser felizes morando numa casa humilde, cada um dentro da sua visão, cada um dentro do seu conceito. Tem gente que nesse momento ela mora num castelo e ela é infeliz, e tem gente que mora numa casa humilde e ela é extremamente realizada. Então quem é que pode julgar? Quem é que pode falar? Quem é que pode dizer, eu acho, o fofoqueiro, o maldizente, que de repente tem uma fé maravilhosa, mas está tropeçando nessas bobagens. Então abençoa, aprenda a abençoar. Senhor, quando eu cheguei aqui nesse trabalho, meu Deus, o trabalho já existia. O trabalho é o ganha-pão de tanta gente. Então, meu Deus, se eu estou vendo algo ruim, isso está em mim, está na minha visão. Está na minha visão. Meu Deus, eu oro primeiro para o Senhor tirar isso de mim. Porque o Senhor pode dar algo muito melhor para mim, e eu vou chegar com essa visão, e lá eu vou maldizer também. Mas, se não for para mim, o Senhor vai me dar algo melhor, em nome de Jesus, pronto. E seja paciente, acabou. E o Espírito Santo vai te abençoar. Como o Senhor disse para mim ontem à tarde, ele falou, bispo, quantas vezes eu liguei para o Senhor, e o Senhor dizia assim para mim, vai trabalhar. Vai trabalhar. Aí eu senti uma dor, mas aí eu olhava para o tempo, eu olhava para os problemas, eu falava, eu não vou. Ele falou, eu estou precisando mudar isso na minha mente. E eu quero mudar isso na minha mente. Você ouviu ele falando ontem comigo no telefone? Muitas das vezes falava, eu sentia uma dor, eu já não queria trabalhar, porque eu olhava para o que eu estou vivendo. Eu olhava para os meus problemas e falava, não vou. Fazia da dor uma desculpa. E o Senhor sempre dizendo, vai com dor mesmo. Ainda que for, se o Senhor passar mal lá, eles vão te socorrer, o Senhor tem quem te socorra. Eles estão vendo o seu esforço. E olha, hoje eu cheguei numa situação muito difícil. E que eu entendi que eu tenho que obedecer, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ouvir o que Deus fala. Eu tenho que seguir o que o Espírito Santo me diz. Então, a fé que você tem, ela tem que ser
revestida de paciência, de perseverança, para que você seja abençoado. E essa paciência não tem que ser hoje, não tem que ser amanhã, não tem que ser daqui a um ano, tem que ser até Jesus voltar. E Ele está próximo. E se Ele está próximo, você decidir ser paciente, a partir de hoje, as suas bênçãos estão muito mais próximas ainda. Os seus milagres, aqueles que, vão mudar a história da sua vida, eles estão muito mais perto da sua vida ainda. Então guarde isso no teu coração. Saiba fazer a leitura espiritual das coisas de Deus. E Ele vai abençoar você. Amém, gente? Amém, pessoal? Em nome de Jesus. Fique de pé, por